Alma 7, do versículo 14 até o versículo 27. No caminho que conduz ao reino de Deus. Esse é o nosso estudo de hoje. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou coordenador do seminário. E aqui nessa parte onde nós estamos vendo um pouquinho mais sobre os ensinamentos de alma e também um pouco da sua vida, os profetas, no geral, né, de forma geral, eles se referem ao caminho estreito e apertado, como está lá em 2 Nefe 31:19, né, como o caminho do convênio, ou o caminho que conduz ao reino de Deus, como está em Alma 7:19. A Alma reconheceu que o povo de Gideão, que é onde ele estava ali ensinando, ele estava nesse caminho e ensinou a eles como continuar nesse caminho e se tornar mais semelhantes a Deus e também a Jesus Cristo. O estudo de hoje ele vai ter o objetivo de ajudar você nos seus esforços, me ajudar também, né? Nos nossos esforços de adquirir atributos, ou seja, características de Jesus Cristo. Imitar o exemplo dele, ao seguir o caminho que leva de volta a ele e ao Pai Celestial. Para isso eu separei essa gravura aqui, para a gente começar a explicar isso. E eu tenho uma pergunta aqui, não precisa responder em nenhum formulário, nada ainda não, tá? Essa pergunta é só para a gente ponderar e pensar um pouquinho, mas quais são, aqui a gente está vendo um caminho, né, uma trilha, que normalmente tem nos meios no meio das florestas, né? Então eu queria saber de você quais são as vantagens de ter um caminho a seguir, como esse, ó, dá para ver que tem um caminho aí, né? Então, quais são as vantagens de se ter um caminho a seguir? Nós tivemos aqui um experimento, na verdade é um vídeo que mostra um experimento que mostravam as vantagens e desvantagens. É uma parte científica mesmo que mostrou aí vantagens e desvantagens de saber um caminho. Quais são essas vantagens e desvantagens, né? Por enquanto, o que a gente vai focar aqui é quais são as vantagens da gente ter um caminho para seguir. Tá bom? Então presta bastante atenção aqui nesse vídeo, que você vai poder identificar algumas coisas, até como você mesmo pode melhorar em alguns pontos da sua vida. Eles levaram os participantes para uma floresta muito densa. Nossa! Colocaram um GPS em todo mundo. Eles receberam instruções simples. Andem em linha reta. Linha reta, reta, o mais reto possível. Existe uma teoria que diz que quem está perdido caminha em círculos. Há pouco tempo, os cientistas testaram essa teoria. Cada participante estava certo de que conseguiriam andar em linha reta, mas a mata era muito densa e eles não tinham pontos de referência. Era tudo muito parecido. Como você acha que foi? Acho que fui bem. Muito bem. Certeza que andei em linha reta o tempo todo. Mas o GPS contou uma história diferente. Estes são seus resultados. Como assim? Não acredito. Você foi pelo caminho mais bonito. Como eu não percebi que estava andando em círculos? Eles tinham certeza de que tinham se saído bem, mas não faziam ideia, pois estavam numa floresta sem nenhum ponto de referência. Sem pontos de referência confiáveis, nós nos desviamos do curso. Isso, é claro, se aplica a nós fisicamente. Também se aplica a nós espiritualmente. Pode ser fácil sair do caminho porque não percebemos quando estamos perdidos. Não percebemos quando estamos nos desviando. Naquela época, eu não achava que tinha nada errado, porque eu estava só vivendo minha vida. A igreja tornou-se algo sem importância, e nós deixamos de ir. Quando eu tinha 14 anos, eu fui expulsa de casa. Eu tava bebendo, eu tava fumando maconha com meus amigos, e eu achava que ninguém se importava. E isso é fácil de ignorar porque você não quer pensar profundamente no que está acontecendo na sua vida espiritual. Eu não acho que esse experimento seja para dizer que quando você anda em círculos, você nunca mais vai voltar. As pessoas podem voltar e elas podem mudar. Pequenas coisas podem nos tirar do caminho, mas pequenas coisas também podem nos levar de volta para ele.
Quando a escuridão se infiltra em nossa vida, nossa restauração diária nos abre o coração para a luz celestial, que nos ilumina a alma, expulsando sombras, temores e dúvidas. Adorei quando o Elder Uchtdorf disse: vocês querem mudar o formato da sua vida? Mudem o formato do seu dia. Por meio das orações diárias e do estudo das Escrituras, sei que o Salvador vem ao meu encontro e pergunto com sinceridade: Pai Celestial, o que o Senhor quer que eu saiba e faça hoje? Restauração diária significa arrependimento diário, tentar ser melhor, tentar seguir na direção certa, e Ele vai segurar suas mãos para levá-lo aonde tem que estar. Nas Escrituras, tento encontrar referências que falem mais comigo pessoalmente, que podem me guiar e me ajudar com meus desafios individuais. Adoro ponderar e meditar sobre o plano de Cristo para mim. Eu quero ser conduzida pelo Espírito durante todo o dia e hora, porque eu sei que é quando eu sou mais feliz. Cabe a nós tomar essas pequenas e simples decisões para nos realinharmos lentamente à vontade do Senhor. Esses pequenos atos dão muita paz e muito mais alegria para minha vida do que nos dias em que eu me esqueço. Eu senti como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Minha relação com minha família, meus colegas e meu trabalho, meu dia a dia, tudo parece estar mais leve. Lembro da paz e da grande alegria que senti, pensando que eu finalmente encontrei algo que pode me dar a alegria de que eu tanto precisava. Não importa a nossa idade ou quanta experiência nós temos, ninguém está isento de precisar da orientação de um poder maior, alguém que consegue ver toda a floresta. O que amo sobre Jesus Cristo é que não importa quantas vezes você pecou, não importa quantas vezes você cometeu o mesmo pecado. Se você continuamente buscá-lo, esperar que ele carregue o fardo e você se arrepender, se você tentar se livrar desse fardo, ele o carregará todas as vezes. Todos nós nos desviamos do caminho de tempos em tempos. Precisamos de uma infusão diária e contínua de luz celestial. Precisamos de tempos de refrigério, tempos de restauração pessoal. Testifico pessoalmente que Deus está entre nós e que Ele certamente se achegará a todos os que se achegarem a Ele. Bom, agora que a gente já assistiu o vídeo, a gente vai responder a essa primeira pergunta. Como você pode saber se está no caminho que conduz ao reino de Deus? Como é que você sabe que você está no caminho certo? Tá? Então, vai lá no formulário que está aqui na descrição desse vídeo. Aqui tem um link que acessa o formulário. Você vai colocar lá os seus dados. Não esquece de colocar o seu e-mail, colocar o e-mail do seu professor. Tá? Coloca direitinho, não erra nisso aí não, para que essa recuperação vá até ali o seu professor, tá bom? Esse estudo de hoje, as respostas vão até ele. Depois você coloca o seu nome completo, sua ala, sua estaca, né? Ou seu ramo, né? Ou até mesmo o distrito. E você coloca lá a aula de hoje, tá bom? E, além disso, você vai colocar respostas da primeira, segunda e terceira pergunta. São 3 perguntas que vamos ter aqui, aleatórias, né? Durante esse vídeo, tá? Durante esse estudo aqui. Tá, então, lá na primeira pergunta, você já coloca lá a resposta dessa pergunta aí. Ó. Como você pode saber se está no caminho que conduz ao reino de Deus? Como que você sabe se você está no caminho certo, que conduz até Deus? Tá bom? Lá em Alma 7, 19 ao 20, pelo menos no primeiro versículo aí, no 19, depois de Alma ele está profetizando, falando ali com o povo de Gideão sobre a vida e a expiação de Jesus Cristo. O que ele faz? Ele compartilha palavras de incentivo, né, com esse povo aí de Gideão. Então, nós vamos ver algumas palavras de Alma agora nesses 2 versículos que eu separei aqui. Primeiro, o versículo 19. Ele diz: porque percebo que estais nas veredas da retidão. Olha que legal, ele está aqui enfatizando com o povo de Gideão que eles estavam no caminho reto, no caminho que estava fazendo as coisas certas, nas veredas da retidão. Ele continua:
Percebo que estáis no caminho que conduz ao reino de Deus. Então, olha só, mais uma vez ele foca nessa parte. Eles não só estavam retos e fazendo as coisas certas, mas mais do que isso, eles estavam no caminho que conduz as coisas certas, conduz até Deus. Sim, ele continua, percebo que estáis endireitando as suas veredas. E lá no versículo 20, percebo que vos foi dado conhecer, pelo testemunho de sua palavra, que ele não pode andar por veredas tortuosas, ou seja, o Pai Celestial, Jesus Cristo, ele não anda por veredas que são tortuosas, né? Que são tortas, é reto, algo ali reto, né? E ele continua, nem se desvia daquilo que disse, nem há nele sombra de desviar-se da direita para a esquerda, ou seja, daquilo que é certo para aquilo que é errado. Portanto, o seu caminho é um círculo eterno. E que grande ensinamento do profeta Alma para o povo de Gideão, mostrando que o caminho ele é reto, não dá para se desviar. Se desviar, vai precisar de ajuda para voltar para esse caminho reto, estreito e apertado, mas que conduz, que leva até o Pai Celestial e Jesus Cristo. E eu queria agora que você pudesse fazer um desenho, tá? Pega aí, faz um desenho, pega uma folhinha separada, dá uma pausa aqui nesse vídeo e faz um desenho aí, tá? Semelhante a esse que está aí, tá? Tenta fazer o seu melhor. Talvez você fale, mas eu talvez não consiga fazer como está aqui. Lembra, faz o seu melhor, tá bom? Faz um desenho semelhante e aí você coloca um título lá em cima, tá? Na folha, você coloca o caminho que conduz ao reino de Deus. Tudo bem? Coloca isso aí. E depois você vai colocar algumas outras coisas ao lado desse desenho. Eu já vou falar o que que é. Antes eu queria te dizer que o caminho que conduz ao reino de Deus, ele é frequentemente chamado de caminho estreito e apertado, igual eu falei agora há pouco, ou o caminho do convênio. Nós estamos nesse caminho quando nós decidimos seguir o exemplo e os ensinamentos do Salvador Jesus Cristo. E continuar nesse caminho vai nos levar à vida eterna, que é viver com eles, com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Tá? Então eu queria que você colocasse aí também, ao lado do seu desenho, você já desenhou aí, fez, né, uma pessoa ali embaixo, o caminho, colocou lá o templo, o sol, né? Então faz o seguinte agora, coloca algumas ações. O que que você pode fazer para te levar até lá a presença de Deus, até esse caminho, continuar nesse caminho? Quais são algumas ações, coisas que você pode fazer para continuar nesse caminho, tá bom? E aí, então, depois de você fazer isso aí, colocar isso no seu desenho, você vem e responde a primeira pergunta. Antes de responder, não esquece, você vai ler aí o Alma, né, o livro de Alma, capítulo 7, o versículo 14, 15, 16 e 17. São 4 versículos. Depois de ler esses 4 versículos, vai lá no formulário, lembra? O link está aqui na descrição desse vídeo, qualquer coisa você pode pedir para o seu professor. Vai lá e responde a primeira pergunta. Tudo bem? Qual que é a primeira pergunta? Quais são as ações que vão nos levar de volta à presença de Jesus Cristo e do Pai Celestial? Tá bom? Pega algumas ações que está aí dentro. Quais são as ações que vai nos levar de volta à presença de Jesus Cristo e do Pai Celestial? Tá certo? Vai lá e responde também onde está lá a primeira pergunta. Alma, ele descreveu algumas ações dentro desses versículos aí. Então, você pode ir lá nos versículos e coloca ali algumas ações que você pode tomar, né, e que vão conduzir você de volta à presença de Deus. Tá bom? Então, quais são essas ações? Deixa eu descrever lá. Continuando, uma verdade que a gente aprende aí nesses versículos é que ao nos arrependermos, como está escrito aí, ó, até grifei aí, ó, arrependermos. Segundo, fazermos convênios com Deus. E terceiro, recebermos as ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo, seguimos o caminho que conduz ao reino de Deus. Então, como que você pode se avaliar? Poxa, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu estou aqui seguindo o caminho. Bom, se você está se arrependendo, que a gente erra todos os dias. Se você está fazendo convênios, ou seja, convênio de batizar, tomar o sacramento, entre outros convênios que a gente faz, inclusive lá no templo, com Deus, você também está continuando no caminho. E se você recebeu as ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo,
ou está recebendo, também, como eu disse aí, o sacramento, ser batizado, receber o dom do Espírito Santo, né, e tantas outras coisas mais que nós temos, tá? Se você está seguindo nesse caminho e está fazendo as coisas certas, quer dizer que você está se arrependendo e fazendo essas coisas aí, tá bom? Então não deixe o inimigo te enganar achando que você não está no caminho. E se você está fazendo isso aí, sim, você está no caminho. Essa é uma verdade que a gente aprendeu aqui hoje, está aprendendo. Tá? A gente pode receber muitas bênçãos durante essa vida ao seguir o caminho que conduz à vida eterna, ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. A segunda pergunta que eu quero que você responda é lá no formulário, vai lá e coloca assim, ó. Tá vendo aí que eu coloquei até umas gravuras, tá? Repare em cada uma delas. O que o Salvador está fazendo aí? Tá bom? Repare nessas gravuras e veja quais são as atitudes dele. Depois, você responde lá na segunda pergunta que está no formulário. Que atributos ou características você admira em Jesus Cristo? E por quê? Que atributos ou características você mais admira em Jesus Cristo? Aí coloca lá. E depois responde o porquê que você admira. Depois responde também de que maneiras você quer ser mais semelhante ao Salvador Jesus Cristo. Quais são o que você quer fazer? De que maneiras você quer ser mais semelhante ao Salvador Jesus Cristo? Tá? Coloca algumas coisas. Eu quero ser mais semelhante a Jesus Cristo na paciência, né, em ele ser amoroso com as pessoas, né, ele não julgar, né, ele saber julgar, inclusive. Tá bom? Não julgar pelas aparências, né, e tudo mais. Então, de que maneira você quer ser mais semelhante ao Salvador? Responde lá. Tá? E agora a gente vai ler aqui, a gente está praticamente terminando. Vamos ler Alma 7, 23 e 24. Olha quantos atributos de Jesus Cristo você vai encontrar aqui, ó. E agora, quisera que fosseis humildes, ó, isso aí já é um, e submissos, já é outro, ó. E mansos, mais um atributo. Fáceis de persuadir, cheios de paciência. Você vê que eu destaquei aí os atributos de Jesus Cristo, né? Cheios de paciência e longanimidade, sendo moderados, ou seja, né? Não fazendo, não tendo vícios ali de sempre estar fazendo uma coisa, né? Tem que ter um equilíbrio, então sendo moderados em todas as coisas, guardando diligentemente os mandamentos de Deus em todos os momentos, pedindo as coisas necessárias, tanto espirituais como materiais, agradecendo sempre a Deus por tudo quanto recebeis. Então aqui eu separei já alguns atributos de Jesus Cristo. O versículo 24, ele continua com mais atributos. E procurai ter fé, mais um atributo, ó, esperança e caridade. E então farei sempre boas obras em abundância, como o Salvador sempre fez. E aí vamos lá para a pergunta. Lembra, se você puder, a pergunta aqui é a seguinte: em espírito de oração, então aqui vai ter uma atividade para você fazer. Em espírito de oração, escolha um atributo mencionado nesses versículos que a gente falou aí, em Alma 7, do 23 ao 24. Tá bom? Então você pode voltar aqui, ó. Tem vários aí, humilde, submisso, manso, fácil de persuadir, paciente, né? Fé, esperança, caridade, boas obras. Escolhe um desses, volta o vídeo, pode até escolher. E aí, depois que você escolher, mas faz uma oração antes, fala, que atributo, Pai Celestial, eu preciso desenvolver, tá? Então, qual atributo você sente ao orar? Qual atributo você sente que o Pai Celestial quer que você desenvolva? E aí, então, você responde essas duas perguntas que estão aí, que tem a ver com a última pergunta que nós temos aqui para finalizar. Por que sua vida seria melhor depois de adquirir esse atributo de Jesus Cristo? Então, vamos supor que, por exemplo, você escolheu paciência. Tá? Então, por que sua vida seria melhor depois de adquirir esse atributo, paciência? Por que sua vida seria melhor? Por quê, né, que ela vai ser melhor? E coloca lá embaixo. Se você escolheu paciência, responde lá na terceira pergunta do formulário. Lembra, o link está aqui na descrição do vídeo. Identifique um exemplo da vida do Salvador em que ele demonstrou esse atributo, por exemplo, paciência, que foi o que você escolheu. Ou amor, ou qualquer outro ali que você selecionou, né, dos versículos anteriores. O Elder Rayland, ele falou algo muito interessante sobre os atributos, né, sobre desenvolver atributos cristãos. Está escrito aí, ó. Uma bênção de seguir o caminho do convênio de Deus é que ele nos leva
a nos tornarmos semelhantes a Ele. É isso que o Elder Renland disse. Né? Tá ali na Liahona, escolhi hoje, novembro de 2018, página 104. Eu sei, sem sombras de dúvidas, que é a maior bênção, eu vejo até, de seguir esse caminho do convênio, é que nós vamos nos tornar mais semelhantes a Ele. Ele está pronto, estendendo a sua mão, Salvador, para nos ajudar, estendendo a mão dele para qualquer momento. Por isso, não desistam, não deixe de poder sempre estar em contato com Ele. Como? Através das Escrituras, através da oração, através de seguir o exemplo dele, fazendo coisas boas, fazendo coisas que vocês viram ele fazer. Eu sei que ele é o nosso maior exemplo, ele é o nosso Salvador. Ele é o primogênito, ele foi o primeiro dos Espíritos do Pai Celestial. E também ele é o unigênito, o único que nasceu de uma mãe que esteve aqui na carne, é uma mãe maravilhosa, que foi Maria, e também de um pai amoroso, que é o nosso Pai Celestial. Então, por isso ele é chamado de unigênito. E ele sempre fez o melhor para nós, para que a gente nunca desista, para que a gente tenha, assim, sempre no nosso coração a vontade de voltar na presença deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém.